No nosso reino existe a nossa vontade, a nossa verdade, não é? Quem contraria nossa vontade é como se estivesse nos rejeitando. Mas, e o reino de Deus? O reino dos céus, como ele é? Como devo alcançá-lo? Será que o meu reino não pode se adaptar ao reino de Deus? Conheça através da Bíblia a forma verdadeira de alcançar o reino de Deus e dos céus. Estamos falando sobre o reino dos céus. E você sabe que os discípulos de Jesus, antes de serem batizados com o Espírito Santo, fizeram esse tipo de pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Já estavam ali preocupados entre si, quem é o maior? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Primeira questão aqui é que eles estavam pensando quem seria maior no reino dos céus. E Jesus colocou a situação para eles de que para você herdar o reino dos céus, não basta você ser discípulo. Você tem que se converter. Ele diz bem explicitamente: em verdade vos digo que, se não vos converterdes. Você sabe que conversão é você deixar de agir de uma maneira para agir outra, completamente diferente daquela que você costumava ser. Então, aí você diz assim: Viviane, o que isso tem a ver comigo? Por favor, Viviane, vá logo direto ao assunto, porque eu estou aqui te ouvindo e eu quero entender o que isso quer dizer para mim. Você tem que entender o seguinte: a palavra de Deus, ela é para cada um. Não tem essa questão de que é para os outros. Mas você tem que entender o seguinte: por exemplo, você vai à igreja, você talvez é obreiro, obreira, ou esposa de pastor, pastor, ou membro, evangelista. Se você acha que, pelo simples fato de que você é quem você é, você vai concorrer a ser o maior no reino dos céus, Jesus está falando de entrar no reino dos céus. De entrar, porque só o fato de entrar no reino dos céus já custa bastante. Por quê? Porque a pessoa tem que se converter. Ela tem que se converter como um menino. O menino, a criança, naquela época, era muito pura. Não tinha malícia, não tinha competição. E o menino, a criança, sempre era aquela que cedia rápido ao que orientava ela fazia. Então, Jesus fala: se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, além de se converter, que é mudar de rumo, e depois não se fazer, quer dizer, não vos fizerdes, quer dizer, você tem que se fazer de menino, puro, sem malícia, sem segundas intenções. De modo algum entrareis no reino dos céus. Se você não se fizer como meninos, puro, então você não vai entrar no reino dos céus. Vocês podem estar aqui pensando, pelo simples fato de que vocês são discípulos, que um de vocês vão ser maior, mas não, você tem que pensar o seguinte: você precisa entrar no reino dos céus. Essa é a questão. É aí que entra uma grande dificuldade para muitas pessoas que têm até uma posição na igreja, ou têm um tempo na igreja. Elas se sentem na condição de que elas estão um nível bem superior. E quando a gente se converte, a gente se torna maleável. Esse converter é mudança.
É uma mudança. Então, se você é uma pessoa que tinha costume de julgar as pessoas, e você deixa de julgar, você olha com bons olhos, em vez de você pagar o mal com o mal, você paga o bem com o mal. Isso é conversão. Além disso, você tem que se fazer de menino. Ou seja, você tem que se fazer de menino, ou seja, de puro. Você tem que ser puro. E não fazer isso com a intenção de tirar proveito. Não, você tem que ser com essa pureza de fazer porque você precisa. Bem, vamos a uma trilha musical. Enquanto isso, pensa na sua situação. Será que você se converte, tem se convertido dos seus erros e tem se feito como meninos? É com você. Esses dias eu estava na reunião e foi falado sobre a passagem sobre se fazer de menino. E eu estava ouvindo e eu tomei para mim. Porque quando a gente se faz como menino, se converte, muda nossas atitudes, atitudes erradas, né? Aquelas atitudes que você é egoísta, orgulhoso, malicioso. Se converter é você reconhecer que você errou, então você muda de direção completamente. E eu estava pensando, meu Deus, como é fácil a gente se converter, mas a gente tem que também se fazer como meninos, porque senão a gente vai deixar a malícia nos seduzir. E eu estava pensando aqui sobre a palavra sobre pureza, que é livre de impurezas, sem acréscimos, né? Sem maldade, nem malícia, inocência, íntegro, sabe? Quando você tem esse procedimento, você não faz mal nem com a sua mente, você não julga, você não acha que a pessoa está fazendo segundo as intenções. Você é puro, você não tem maldade nenhuma. Além de você mudar, você olha assim. E é isso que Jesus fala. Se você não fizer como meninos, se converterdes, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Aqui na terra, de repente, ele é pequenininho, ele é menor, porque ele foi humilde, ele reconheceu. Veja que as pessoas que têm uma posição, têm dinheiro, têm fama, custa muito reconhecer. Não são essas pessoas que vão à frente. Quando você vai na reunião, o pastor chama, o bispo chama, você vê que as pessoas mais humildes
são as que vão lá na frente. Isso é que é bonito. As pessoas que têm uma posição, às vezes um obreiro, um ator, um cantor, uma pessoa famosa, não tem a coragem de ir e assim desnudar diante das pessoas que precisam de ajuda. E Jesus fala bem assim, bem direto: olha, se você não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Além de se converter, eu preciso me fazer de puro. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. É esse que é maior. Esses são os que vão ser maior no reino dos céus, porque eles foram humildes. Eles se tornaram humildes. Eles se fizeram eles contrariaram o orgulho. Eles contrariaram o que os outros pensam. Eles contrariaram a sua reputação diante das pessoas. Eles olharam para aquilo que eles precisavam. Esse é o que se converte e se faz como meninos. Aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E você quer ser o maior no reino dos céus? Então, existe um preço a pagar. Você não pode ficar preocupado com o que os outros vão pensar de você, se vão julgar, se vão maldar. Você tem que ser puro, puro, para assumir quem você tem sido.